Se você quer definitivamente aprender a usar a função C no Excel, então esse vídeo é para você. Dentre diversas funções existentes no Excel, pode-se dizer que a função C é considerada uma das mais importantes, junto aí com a função PROC-V. Você pode usar a função C para testar uma condição e retornar um valor se a condição for atendida ou outro valor se a condição não for atendida. Eu sou Hermes Santos, do site exceleasy.com.br, e nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo de como usar a função C no Excel através de exemplos bem práticos. Vamos nessa? Bom, antes de aprender a usar a função C no Excel, primeiro você precisa saber quando você deve usá-la. A função C é indicada para situações onde você precisa verificar se uma condição é verdadeira ou falsa. E aí, se for verdadeira, a função deve retornar um valor ou referência especificada, e se for falsa, ela deve retornar um outro valor ou referência especificada. A sintaxe da função C é igual C, abre parênteses, teste lógico, ponto e vírgula, valor ser verdadeiro, ponto e vírgula, valor ser falso, onde o teste lógico é basicamente a condição que você deseja testar, pode ser aí uma expressão lógica, que pode ser avaliada como verdadeiro ou falso. Isso pode ser uma referência de célula, resultado de alguma outra fórmula, ou pode ser um argumento inserido manualmente. Já o valor ser verdadeiro trata-se de um argumento opcional e que representa o valor a ser retornado quando o teste lógico é avaliado como verdadeiro. E por fim, o valor ser falso também é um argumento opcional e, como o próprio nome diz, representa aí o valor que será retornado quando o teste lógico for avaliado como falso. Então agora você já sabe como funciona aí a função C no Excel. Vamos conferir alguns exemplos na prática. Quando se usa a função C com números, é possível usar vários operadores para verificar uma condição. Nesse caso, você pode usar os seguintes operadores: maior que, menor que, igual, maior ou igual a, menor ou igual a e diferente de. Então eu tenho nesse primeiro exemplo aqui as notas de alguns alunos e eu preciso verificar se os alunos estão aprovados ou reprovados conforme a seguinte regra. Se as notas forem maiores ou iguais a 5, a função C deverá mostrar aqui na minha coluna B a descrição aprovado. Caso contrário, ou seja, caso as notas não forem maiores ou iguais a 5, a função C deverá retornar a descrição reprovado. Então eu venho aqui na minha célula B2 e insiro a seguinte fórmula: igual C, abre parênteses, a nota do aluno for maior ou igual a 5, ponto e vírgula. Então o valor C verdadeiro vai ser a descrição aprovado. Detalhe, quando você inserir aí uma condição no formato de texto, você deve sempre usar as aspas entre os textos, ponto e vírgula, e aí o nosso valor C falso vai ser a descrição reprovado. Para finalizar, eu fecho parênteses e teclo Enter. E aí observe que a função C vai avaliar o valor da célula e vai retornar o resultado conforme a condição que eu criei. Eu posso usar a alça de preenchimento e aplicar essa função para as demais células. Neste segundo exemplo, eu quero verificar três condições diferentes, que são: se a nota do aluno for maior ou igual a 7,5, então a função C deverá exibir a descrição excelente. Se a nota do aluno for menor do que 7,5 e maior do que 5, então a função deverá retornar a descrição aprovado. E por fim, se a nota do aluno for menor do que 5, então a função deverá retornar o resultado reprovado. Para fazer isso, eu vou precisar de duas funções C, ou seja, uma função C dentro da outra, que costumamos chamar aí de funções aninhadas. Então eu vou usar a seguinte fórmula: igual C, abre parênteses, a nota do aluno for menor do que 5, ponto e vírgula. Então, se essa condição for verdadeira, eu quero que a função retorne a descrição reprovado, ponto e vírgula. Caso contrário, então eu vou inserir aqui uma nova função C para verificar as duas próximas condições. Então, caso contrário, se a nota do aluno for maior ou igual a 7,5, então eu quero que a função retorne a descrição excelente, ponto e vírgula. Por fim, se um desses critérios não for atendido, a função deverá retornar apenas a descrição aprovado. Para finalizar, eu fecho parênteses e teclo Enter.
eu posso usar a alça de preenchimento e aplicar a função para as demais células. Lembrando que você pode usar a função C aninhada com até 64 condições simultâneas. No entanto, eu não aconselho que você use funções C muito longas, mas caso você tenha aí condições limitadas, é possível usar a função C aninhada dessa maneira, conforme eu mostrei. Um outro bom exemplo de uso da função C é com o cálculo de comissão de vendas, onde o percentual varia de acordo com a quantidade vendida. Então, neste exemplo aqui, um vendedor ele não vai receber comissão se as vendas forem inferiores a R$50. Por outro lado, ele vai receber uma comissão de 2% se as vendas estiverem entre R$50 e R$100, e uma comissão de 4% se as vendas forem superiores a R$100. Então eu posso fazer esse cálculo de comissão da seguinte maneira. Aqui na minha coluna C, eu vou inserir a seguinte fórmula, igual C, abre parênteses, o valor da venda for menor do que 50, ponto e vírgula. Então, se isso for verdadeiro, o vendedor ele não vai receber nenhuma comissão, ou seja, vamos colocar aqui 0, ponto e vírgula. Caso contrário, eu vou inserir uma nova função C. Agora, se o valor da venda for menor do que 100, ponto e vírgula, então eu pego o valor da minha venda e multiplico por 2% para retornar o valor da comissão do vendedor. Caso contrário, ou seja, se não for menor do que 50 e nem menor do que 100, então nesse caso a comissão vai ser de 4%. E aí eu simplesmente pego o valor da venda e multiplico por 4%. E aí, para finalizar, eu fecho parênteses 2 vezes e teclo Enter. E aí eu vou usar a alça de preenchimento para replicar a fórmula para as demais células. Então observe que os cálculos de comissão eles foram feitos de acordo com os valores das vendas realizadas. Para aumentar ainda mais o poder da função C, você pode usar a função E e a função OU alinhadas com a função C. Então, para entender como que isso funciona, observe nesse exemplo aqui, onde eu tenho uma tabela com a nota e a frequência de alguns alunos. E aí, eu tenho uma regra que somente os alunos com a nota acima de 80 e frequência acima de 80%, eles deverão ser selecionados para uma bolsa de estudos. Precisamos criar uma função em que o aluno só pode ser selecionado para a bolsa de estudos apenas se ele atender aos 2 critérios. Então eu vou criar a fórmula da seguinte maneira. Aqui na coluna D, eu vou inserir a seguinte fórmula, igual C, abre parênteses, eu vou inserir aqui a função E, abre parênteses novamente. Então se a nota do aluno for maior do que 80, ponto e vírgula, e a frequência do aluno for maior do que 80%, fecho parênteses uma vez, ponto e vírgula. Então, se esses 2 argumentos forem verdadeiros, o Excel deverá retornar a descrição qualificado, ponto e vírgula. Caso contrário, se um desses argumentos ou os 2 argumentos forem falsos, o Excel deverá retornar a descrição não qualificado. E para finalizar, eu fecho parênteses e teclo Enter. E aí eu uso a alça de preenchimento para aplicar minha fórmula para as demais células. Se você quiser mudar a regra e dizer para o Excel que o aluno deverá se qualificar para a bolsa se ele tiver uma nota maior ou igual a 80 ou uma frequência de 80%, então basta alterar aqui a fórmula trocando a função E pela função OU. Deste modo, quando pelo menos um dos argumentos forem verdadeiros, o Excel vai retornar qualificado. E somente quando os 2 argumentos não atenderem o critério, aí sim o Excel vai retornar a mensagem não qualificado. Então essa é a função C. Nesse vídeo eu te mostrei praticamente o uso básico dela, mas explorando um pouco essa função, você vai ver que ela te dá uma infinidade de possibilidades. Se você quiser aprender a usar a função C com a função PROC-V, então basta conferir o vídeo que eu vou deixar aí na tela. E caso você tenha ficado com alguma dúvida, basta deixar um comentário aí abaixo do vídeo. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal para continuar conferindo mais dicas de Excel como essa. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.